Sortudos. Grupo de moradores de Cabo Verde, no sul de Minas, vão dividir o prêmio milionário da quina. Algumas pessoas eu sei, outras não. Foi bolão, então. Foi bolão. Vingança. Amigas são mortas a tiros em Juiz de Fora. Era por volta de 10 horas da noite quando os moradores ouviram pelo menos 6 tiros disparados na rua. Assustados, eles chamaram a polícia militar. E em Varginha, um grupo de voluntárias ajuda grávidas de baixa renda a montar o enxoval para os bebês. Representa vida, representa amor, representa doação, representa graças de Deus. Olá, boa noite. O Mais Notícias desta terça-feira começa falando do prêmio da quina de 6 milhões de reais que saiu para um grupo de moradores de Cabo Verde, cidade com 13 mil habitantes no sul de Minas. Os premiados participaram de um bolão. Na única lotérica da cidade, faixa e balões. Nas ruas, o assunto era um só: o prêmio de mais de 6 milhões de reais da quina. Leandro, você foi um dos ganhadores ou não? Infelizmente não, mas fiquei contente porque todos são amigos da gente, né? Inclusive pessoas que há muito tempo que jogam, aí há 20, 30 anos que fazem jogo. Então a cidade inteira fica contente por esse motivo, mas infelizmente eu não ganhei não. Com pouco mais de 13 mil habitantes, a notícia em Cabo Verde, no sul de Minas, se espalhou rapidamente. E logo começaram a surgir os nomes de possíveis ganhadores. Algumas pessoas eu sei, outras não. Foi bolão, então? Foi bolão. E o senhor não foi convidado para esse bolão, não? Não fui convidado. E eu quase não jogo. Mas agora vai jogar? Tem que jogar, né? Continuamos atrás de pistas e encontramos mais uma conhecida do que, segundo os moradores, seria o responsável pelo bolão. A senhora sabe onde ele tá? Sei, ué. Onde eu acho ele? Eu sei onde ele mora. E onde eu acho ele agora? Eu não posso falar. Não posso falar ainda. Mas agora eu vou participar desse bolão sempre, né? Porque a gente não joga, então nunca ganha, né? Ela ainda dá uma outra dica. Dizem que nesse bolão tem uma mulher, né? Uma mulher só. Já é mais uma dica, uma mulher. Diz que tem uma mulher aí. Aliás, foi o que me falaram, que aqui teria um dos ganhadores. E que o ganhador seria o senhor. O senhor seria um dos participantes do bolão aí, é verdade? Não é verdade. Não foi eu. O senhor tem certeza? Tenho certeza. O senhor não ganhou nada? Não. Mas Deus quiser, na outra vez nós ganhamos. Nós encontramos um dos felizardos. A pedido do ganhador, não vamos identificá-lo. Ele tem 82 anos e conta que foi avisado por telefone que os números do bolão foram sorteados. Acredita que eu me contive? Porque eu passei tanto de sabores, por exemplo, há 32 anos em São Paulo, eu trabalhei lá, né? Então, aqui para mim tudo, entendeu? Passei por tanto... Nossa, mãe, então, mas está tudo bem, filho. O aposentado conta que o prêmio de R$ 6.448.552 foi dividido entre os 13 participantes do bolão. E cada um vai receber R$ 498 mil, quantia que o idoso já sabe como vai desfrutar. Primeiro você tem que cuidar da saúde, né? A esposa está precisando, está com problema de artrose no joelho, está precisando de saúde. E o resto a gente vai devagar, não pode. Hoje você tem que aprender, senão você não consegue administrar nem o que você tem. O aposentado também afirma que um dos ganhadores teria ficado com 3 cotas, ou seja, faturado quase R$1,5 milhão de reais. A notícia do prêmio animou os moradores de Cabo Verde. Durante o dia todo, o movimento na lotérica foi bem maior do que o de costume. Aumentou bastante, o povo está jogando. O ganhador já esteve por aqui? Eu não sei, nenhum ganhador nem se identificou, não apareceu ninguém, a gente não sabe, a gente não tem informação concreta sobre isso.
Isso é que é sorte. Uma pesquisa do Banco Central mostrou a relação do brasileiro com o dinheiro. Mais de 90% dos entrevistados preferem pagar as contas à vista e no dinheiro. Mas quando isso não é possível, a saída é o cartão de crédito. Mas os economistas alertam, se não houver organização, essa forma de pagamento pode trazer dor de cabeça. O brasileiro prefere comprar à vista. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pelo Banco Central. O levantamento divulgado na última semana aponta que 96,1% das pessoas ouvidas preferem o dinheiro em espécie para pagar as contas. Como a pesquisa permitia que o entrevistado assinalasse mais de uma alternativa, o estudo ainda revela que 51,1% dos entrevistados usam também o cartão de débito para fazer os pagamentos. Para esse especialista, pagar à vista é sempre a melhor opção. Se você tem recurso na sua conta, não tem por que você empurrar aquele pagamento para o período seguinte. É débito, certo? Você tem um recurso, está precisando, aquele dinheiro está na tua conta, pague, compre com aquele recurso que você tem. Senão você vai parcelar aquilo num cartão de crédito, jogar aquilo para um cartão de crédito e dinheiro na mão é vendaval. O cartão de crédito também aparece no levantamento. 45,4% das pessoas confessaram que também fazem uso desse meio de pagamento. Como eu sou estudante e a gente só tem uma bolsa, acaba que não supre todas as nossas necessidades. E aí a gente acaba acumulando para o mês seguinte, aí a gente paga, às vezes, as contas atrasadas do mês anterior. Juros com juros, mas aí a gente vai levando até a gente formar e ver o que arruma, né? Mas será que o crédito é a melhor opção? E será que o brasileiro é organizado nas finanças? Eu não era, não, mas ultimamente agora eu tô mais ou menos organizado, porque se a gente desorganizar financeiramente, a gente fica até louco da cabeça. Ah, até que sou. Apesar de não trabalhar, eu sou. E cartão de crédito também nem pensar? Não, cartão não. Por quê? Ah, eu acho que cartão é roubado. Porque você vai comprando e depois você não vê o tanto que você comprou, aí a hora que você vai ver tá estourado. Você passa no crédito pra mim? Passo sim. Dá pra parcelar? Dá sim, em até 12 vezes. Olha aí, essa é uma cena muito comum no comércio no dia a dia. As pessoas usam o cartão de crédito e aproveitam da facilidade no pagamento para comprar aquele produto de maior valor que elas já desejam há algum tempo. Mas essa compra, essa facilidade pode se tornar um grande problema. A taxa de juros do cartão de crédito, o custo do cartão de crédito, ele é muito grande. E se a pessoa não tem um controle desse recurso, se ela não tem um controle desse gasto que ele vai fazer no cartão de crédito, ela pode perder a possibilidade de ter a saúde financeira controlada. Larissa é um exemplo claro de quem usou demais o limite de crédito e depois não teve como pagar. Há 2 anos, ela tinha uma empresa de venda de roupas. A tentação das boas condições oferecidas para o pagamento no cartão fez com que ela perdesse o controle dos gastos. Estourou meu limite, então, eu preferi fechar minha conta do que sujar o meu nome, entendeu? Hoje, na casa dela, compras só no débito. Essa parte de cartão de crédito lá em casa não existe mais. Foi eu gastei além do que não podia. Então, depois eu resolvi pagar tudo e ficar só com o débito mesmo. O exemplo também já é passado para a filha dela, de apenas 2 anos. Fiz um cofrinho para ela juntar as economias dela e, ensinando ela a ter o próprio dinheiro dela, com o pessoal da família que dá e tudo mais. Diante das alternativas, qual a melhor forma de arcar com as despesas da casa, filhos e ainda ter um dinheirinho para gastar com o lazer? A resposta é simples: organização e consciência. O princípio básico para você ter as finanças organizadas é que você faça o planejamento dessas suas finanças. Ou seja, que você tenha, nem que seja num caderno, nem que seja numa folha de papel, né? As entradas do mês e as saídas do mês, as entradas de recursos, de dinheiro e as despesas que você tem colocadas, listadas ali ao longo do período, para que você saiba, né, qual é a sua real necessidade de recursos e se você tem ou não recursos disponíveis para assumir alguma conta.
O INSS criou um portal para facilitar o acesso à aposentadoria, salário maternidade e perícia. A tecnologia pode aumentar o número de benefícios emitidos por dia, mas muita gente está tendo dificuldades para usar o serviço. Quem tem que enfrentar fila, reclama. Fila grande demais, as pessoas passam 10 a 15 minutos para ser atendido para pegar uma senha. Para tentar evitar esse tipo de estresse, foi criado um portal chamado Meu INSS, onde os segurados podem ter informações pela internet sem ter que ir à agência. A intenção é que, pelo portal, seja possível tirar um extrato, consultar os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais e até requerer benefícios, como aposentadoria por tempo de serviço, por idade e auxílio maternidade. É possível acessar o Meu INSS pelo computador ou pelo smartphone. Além de preencher os dados pessoais, é preciso responder a algumas perguntas. Por isso, é bom ter a carteira de trabalho em mãos. Se errar mais de uma resposta, o sistema trava e só depois de 24 horas o usuário pode tentar novamente. Quem tiver dificuldades com o portal deve ir pessoalmente à agência, mas atenção! É preciso agendar horário pelo site ou pelo telefone 135. Se nós atingirmos uma gama de 80% dessas pessoas que têm a capacidade de acessar um computador, de fazer o seu cadastro, nós teremos uma agência muito mais adequada, com mais tranquilidade, para atender aqueles que têm a dificuldade. Hoje, com o atendimento presencial, são liberados 2 benefícios por dia. A expectativa é de que com esse atendimento virtual chegue até 8 benefícios. 11 milhões e meio de segurados já acessaram o INSS. Mas Eva, por exemplo, não conseguiu. Eu sou novata nessa área, mexendo nessa área agora, mas não consegui não, eu tive que vir aqui. Três homens foram presos depois de uma perseguição policial em Três Corações, no sul de Minas. A polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e tentou abordar o veículo. Só que o motorista não obedeceu à ordem de parada e houve um acidente. Uma perseguição policial com troca de tiros que terminou com 3 homens presos, muita droga apreendida e uma viatura da polícia danificada. Giovanni dos Santos Garotti Sadoco, de 34 anos, Everson Felipe de Azevedo, de 27, e Joanata Guimarães, também de 27, foram presos por tráfico. Com eles, a polícia encontrou toda essa droga, 45 tabletes de maconha que, pesados, totalizaram 35 quilos, além de 2 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 1 quilo cada. Possivelmente, esse entorpecente teria como um dos locais aí para possível comércio a cidade de Três Corações. Parte da droga foi encontrada na casa de Jonathan, onde os policiais também localizaram balanças, uma arma e munição. O restante do material, os criminosos teriam dispensado enquanto tentavam fugir da polícia. Veio a se averiguar de que se tratavam de substâncias entorpecentes. Foi no fim da tarde de ontem que a PM foi informada pelo 190 de que havia suspeitos traficando drogas em um bairro bem afastado do centro da cidade. A polícia então saiu para averiguar a veracidade daquela denúncia, saber se aquilo tudo procedia mesmo. Uma equipe então veio até o bairro Jardim Califórnia. Só que os policiais não vieram direto até o local da denúncia. Primeiro, eles ficaram de longe, apenas observando e
perceberam que bem aqui em frente a esta casa, número 47, estava parado um carro. Dentro desse carro estavam 2 indivíduos já bastante conhecidos no meio policial, o Giovanni e o Everson. Os policiais aguardaram por alguns minutos e quando eles saíram com o carro daqui, aí sim os militares foram atrás, iniciaram a perseguição. Num primeiro momento, ainda de longe, só que a essa altura, outras viaturas já estavam empenhadas em fazer o cerco-bloqueio para que eles fossem abordados em um local mais tranquilo, com menos movimento de pessoas. Durante a perseguição, os bandidos teriam atirado 2 vezes contra os policiais, que revidaram. Durante o acompanhamento visual, em dado momento houve o disparo de arma de fogo contra uma das guarnições policiais da Polícia Militar que estavam fazendo o cerco, pelo que foi revidado por parte dos militares em defesa de suas próprias vidas, né, e de terceiros que se encontravam pela via pública. Foram aproximadamente 5 quilômetros percorridos em uma perseguição que durou cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, os criminosos passaram por diversos bairros da cidade, tudo isso em alta velocidade. Passaram por ruas movimentadas e chegaram até a atingir veículos que estavam estacionados. Mas, de acordo com a polícia, quando eles chegaram aqui, neste trevo que dá acesso ao bairro Parque Jussara, o Giovanni, que dirigia o carro, freou bruscamente depois de fazer aquela curva ali atrás. O resultado disso foi que o carro rodou e bateu naquele muro do outro lado da rua. Na viatura que vinha logo atrás, estava um soldado ao volante. Ele tentou frear aqui para evitar um outro acidente, porque vários carros vinham no sentido contrário. Mas nesse momento, ele perdeu o controle da direção da viatura. Ela bateu naquele meio-fio ali e capotou, indo parar lá do outro lado também. Dá uma olhada na calçada, quanto vidro estilhaçado ficou. Mesmo assim, 2 policiais que estavam no veículo, como passageiros participando daquela perseguição, ainda conseguiram descer e prender os suspeitos aqui no local. Eles tentaram evadir do local, porém foram contidos e abordados por uma equipe da Polícia Militar. O PM que dirigia a viatura teve ferimentos leves. Os outros policiais e os suspeitos não ficaram feridos. A arma usada pelos traficantes não foi encontrada. Foi feita a varredura em todo o percurso feito pelos infratores, porém essa arma que teria sido utilizada na ação não foi localizada. Possivelmente ela deve ter sido arremessada para fora do veículo durante esse acompanhamento em razão da alta velocidade. Depois dos acidentes envolvendo a viatura da polícia, o carro dos suspeitos, os 2 suspeitos presos, o material todo apreendido, os policiais fizeram o quê? Resolveram voltar na casa onde os 2 estavam antes, o Giovanni e o Everson. Uma equipe veio até aqui então, os policiais bateram, chamaram aqui o morador da casa, o Jonathan, abriu o portão e imediatamente já foi abordado pelos policiais. Ele mesmo já não quis saber de muita conversa, apontou para a polícia aonde havia mais droga escondida. Estava no quintal da casa. Só que os militares não ficaram satisfeitos com aquela quantidade e resolveram procurar mais. Dentro da residência, fizeram buscas em todos os cômodos e encontraram mais droga escondida debaixo do telhado. Lá foi localizada grande quantidade de entorpecente, bem como uma arma de fogo, um revólver, balanças de precisão, né, e outros itens relacionados à traficância. A polícia acredita que a casa de Jonathan vinha sendo usada para vender drogas há um bom tempo. Tudo leva a crer que ali funcionava como um depósito, como uma base para abastecimento do tráfico no município de Três Corações. Todos os suspeitos foram levados para a delegacia de Três Corações e já estão presos. Pedimos a que toda a comunidade tricordiana, que toda a comunidade mineira colabore com o serviço da Polícia Militar por meio de denúncias anônimas, pelos telefones 190, pelo telefone 181, para que nós possamos intervir e dar a resposta
a toda e qualquer informação que chegar em prol da defesa de nossa sociedade. E em Montes Claros, uma mulher de 55 anos foi baleada pelo cunhado durante uma discussão. Pois é, essa confusão aconteceu ontem à noite em uma casa que fica no bairro Monte Carmelo. A Berenilde de Jesus Vieira, de 55 anos, e o marido conversavam com Jair Rodrigues Pereira, de 34. A mulher teria discutido com Jair, que é cunhado dela. O homem teria se irritado e dado um soco no rosto da mulher. O marido de Aberenilde, que é irmão de Jair, teria tentado separar a briga, mas Jair pegou uma arma e atirou no peito de Aberenilde, que mesmo ferida, tentou fugir. Após o disparo, o homem correu e fugiu do local. A polícia foi chamada, fez buscas ali pela região, mas o suspeito não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros foi até o local, fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Hospital Santa Casa. Segundo o hospital, a mulher passou por uma cirurgia durante a madrugada e o estado de saúde dela é estável. A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar o caso. E 2 amigas foram mortas a tiros ontem à noite em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, uma delas pode ter sido vítima de vingança. Tainara da Silva Matias Rosa, de 21 anos, e Jaqueline Gomes Castellani, de 27, foram assassinadas no bairro Santa Rita. As duas eram amigas e estavam na rua conversando quando foram baleadas. Era por volta de 10 horas da noite, quando os moradores ouviram pelo menos 6 tiros disparados na rua. Assustados, eles chamaram a polícia militar. Quando os PMs chegaram aqui, encontraram uma vítima caída na calçada com um ferimento na cabeça, que parecia ter sido provocado por uma arma de fogo. A outra estava caída no meio da rua. Quando o SAMU chegou aqui, Tainara e Jaqueline já estavam mortas. A polícia militar recebeu informações do que poderia ter acontecido. Ninguém foi preso pelo crime. Durante a noite, a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que o responsável pelos assassinatos seria um ex-namorado de uma das vítimas. Mas essa informação não foi confirmada e os moradores do bairro têm medo de falar sobre o assunto. Os PMs ouviram testemunhas que apresentaram outra versão para o crime. Em contato com algumas testemunhas, nós conseguimos levantar que uma das vítimas, ela depois, recentemente, no julgamento do homicídio do seu ex-companheiro. Então as suspeitas até então estão recaindo sobre os mesmos autores do homicídio do seu ex-companheiro, que ocorreu no ano de 2016. Jaqueline teria sido assassinada por estar junto com Tainara na hora do crime. Aparentemente, ela estava no lugar errado na hora errada, Vizinhos que preferiram não dar entrevista contaram que Tainara foi criada aqui no bairro Santa Rita. Já a Jaqueline mudou de um outro bairro da Zona Sul para cá há pouco tempo. As duas eram amigas há vários anos. Familiares não quiseram gravar entrevista. Nas redes sociais, as amigas faziam apologia à maconha. Elas não tinham passagens pela polícia. Em Belo Horizonte, foi condenada a 24 anos de prisão a mulher que matou a própria filha de apenas 9 meses de vida. O crime foi em 2016. Na época, ela disse para a polícia que a criança havia se engasgado, mas assim que recebeu o resultado da autópsia, a mãe confessou que asfixiou a bebê porque ela não parava de chorar. Testemunhas arroladas tanto pela defesa quanto pela acusação foram dispensadas. Apenas a ré foi interrogada. Jéssica disse que sempre fez uso de medicamentos controlados e que agiu com a filha, incentivada por vozes do além. Mas na época do crime, a mulher foi submetida a um exame de sanidade mental e nada foi constatado. Os médicos legistas atestaram que a Jéssica, à época da ação, ela era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua ação. O crime foi em janeiro de 2016. Após asfixiar a própria filha, um bebê de 9 meses, Jéssica Nunes Mateus acionou o SAMU e disse que a criança teria engasgado com leite. Depois ela acabou confessando o crime. Eu acabei sufocando ela. Como? Por quê? Com a mão. Eu sufoquei ela, simplesmente. Na época do crime, indignada, a avó paterna da criança falou com a reportagem da Record TV. Ela é uma monstra, não é mãe, é uma assassina. Dona Rose contou ainda que a neta sofria maus tratos e que a família era acompanhada pelo Conselho Tutelar. Quando tinha apenas 10 dias de vida, a criança foi agredida pela mãe com um soco na cabeça e ficou cega. A Jéssica, com aquela raiva canalizada, foi para casa e desagou toda a sua ira na criança,
desferindo um soco contra o rosto da pequena criança, que lhe causou um traumatismo craniano e a cegueira de um dos olhos. Jéssica é julgada por homicídio triplamente qualificado, ou seja, um crime praticado por motivo torpe, com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel. O fato da vítima ser parente consanguíneo da autora dificulta ainda mais a situação da ré. Após 3 horas de julgamento, os jurados decidiram pela condenação de Jéssica, estabelecendo-a agora em caráter definitivo em 24 anos de reclusão. Para o promotor de justiça, que não quis gravar a entrevista, o resultado foi satisfatório. A defesa vai recorrer da sentença. Que absurdo. E olha só esse caso. A nossa equipe fazia uma reportagem hoje de manhã na BR-491, em Varginha, quando flagrou um acidente. Ao passar por um trevo, um carro atingiu uma moto. O motorista fugiu sem prestar socorro ao motociclista. Foi enquanto nossa equipe gravava uma outra reportagem às margens da BR-491 em Varginha que tudo aconteceu. Veja ao fundo, um carro atinge em cheio uma motocicleta que passa pela rodovia. Confira novamente o flagrante. A moto trafega normalmente quando o carro invade a rodovia e a atinge. Esse acidente aconteceu por volta de 8h15 da manhã aqui nesse trecho da BR-491. Nós estamos aqui no trevo onde é conhecido como trevo da rodoviária, que dá acesso à rodoviária de Varginha. Como a gente pode ver bem na imagem, né, enquanto a gente gravava ali na frente, esse acidente aconteceu aqui atrás. O motociclista seguia nesse sentido, ó. Ele vinha nessa direção, na direção onde passam esses carros agora, quando o Fusca desceu por ali, ó. Nós conversamos com o motociclista, ele nesse momento está sendo atendido por uma equipe do SAMU, olha, ele está ali se queixando muito de dores nas pernas. É um empresário de 54 anos, ele estava indo para o trabalho quando foi surpreendido aí por esse Fusca que avançou o sinal de pare. Dá para mostrar ali, Wagner? Olha, tem o pare ali, ó, para quem está descendo. A preferência é sempre de quem está na rodovia. Então, esse motorista invadiu o pare. Vamos chegar mais perto aqui, ó, da moto que foi atingida, porque olha, aqui na frente no farol, olha, ficou a marca do carro. Olha a tinta aqui, ó. Um Fusca vermelho. Eu estou mostrando isso por quê? Porque o motorista do Fusca fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. Ele passou aqui pelo cruzamento, entrou no trevo, parou do outro lado ali e foi embora. Ele não ficou para ajudar. Pessoas que passavam aqui pelo local é que pararam e vieram pelo menos prestar os primeiros socorros, vieram tentar ajudar o motociclista que foi vítima aqui nesse acidente. Eu vou até perguntar pro amigo aqui, fala um negócio para mim, na hora que você passava aqui, você viu o acidente, parou na hora? Eu não vi o acidente, eu passei a hora que ele estava acabando de cair. Aí o outro carro que evadiu do local ainda estava aqui, mas assim que ele viu que deu um pouquinho de tumulto, ele foi embora. E na hora que você chegou, como é que ele estava? Ele estava caído aqui no chão, sentindo muita dor. Reclamando de dor? Reclamando bastante de dor. Situação difícil, né? O rapaz não para prestar socorro, atinge a moto. É complicado a situação aqui. Tem a sinalização tudo adequada aqui, mas infelizmente tem gente que não sabe respeitar ainda, né? Educação no trânsito ainda é um problema muito sério no nosso país. Pois é, muito obrigado, viu? E um outro motociclista que passava por aqui no momento, ele foi atrás desse Fusca, conseguiu alcançá-lo. O motorista do Fusca falou para ele que não viu a hora que o motociclista passou e que iria voltar aqui para ajudar, para oferecer o socorro. Mas isso não aconteceu. Nós temos as imagens aí que comprovam a dinâmica desse acidente. Agora o SAMU vai colocá-lo na prancha, aqui. Ele foi imobilizado, a gente está vendo ali o pescoço imobilizado, né? Tirou o sapato, ele está sentindo muita dor na perna direita, principalmente. E aí sim ele vai ser colocado na ambulância e levado até o pronto-socorro. Portanto, é isso. Estávamos aqui no local gravando uma outra notícia, uma outra informação
quando tudo isso aconteceu. E é claro que nós não poderíamos deixar de acompanhar e trazer a notícia em primeira mão para quem acompanha a Rede Mais. E um grave acidente na MGC 497 no Triângulo Mineiro deixou pelo menos 5 pessoas feridas. Um motorista que apresentava sinais de embriaguez invadiu a contramão e bateu em outros 4 carros. Várias viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estavam no local do acidente. A batida, que deixou pelo menos 5 pessoas feridas, aconteceu no quilômetro 18 da MGC 497. No perímetro urbano de Uberlândia. Este homem que aparece nas imagens coberto por uma manta térmica é Ademilson Costa Novaes. Era ele quem dirigia este carro vermelho. Uma das mulheres que estava no primeiro veículo atingido por ele contou que o veículo veio na contramão de direção pela MGC 497. Saiu batendo em outros veículos até chegar neste aqui, onde ele parou. Ainda segundo a testemunha, o motorista estava completamente embriagado. Eu conversei com ele. Eu falei, moço, você olha o que você fez? Você está embriagado? Para onde você estava indo? Ele, para casa. Ele, onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu falei, você acabou de causar um acidente. E atingiu 4 carros. Ele estava muito embriagado. O carro da fotógrafa teve a lateral completamente amassada. E com a força da batida, os airbags foram acionados. Mas, por sorte, ela e o motorista não tiveram ferimentos. O segundo veículo a ser atingido na batida foi este aqui, onde estava esta secretária com o filho dela de 11 anos, que também não se machucaram, mas estavam bastante assustados. De repente eu vi o carro batendo no carro da frente, quando eu vi ele bateu no meu e meu carro foi para a pista de lá. Meu filho chorava, gritava, desesperado. O carro de Ademilson só parou quando bateu de frente com este outro veículo onde estavam 4 pessoas de uma mesma família. Entre elas uma criança de 8 anos que teve ferimentos leves. A mãe dela tinha uma suspeita de fratura no fêmur. Segundo os bombeiros, as 2 foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Também estavam no carro uma jovem de 18 anos e o pai dela. Eles tiveram ferimentos leves e se queixavam de dores no corpo. Foram encaminhados para a unidade de atendimento integrado do bairro Pampulha, para onde também foi levado seu Ademilson. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, depois de receber alta médica, o motorista do carro vermelho seria levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil, já que além dos sintomas de embriaguez, dentro do carro dele foram encontradas latas de bebidas alcoólicas. E agora nós vamos a um giro de notícias pelo estado. 3 pessoas morreram depois que o carro em que elas estavam foi atingido por uma carreta carregada com refrigerantes na BR-040, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Com o impacto, o veículo foi parar debaixo da cabine de um caminhão que vinha no sentido oposto. A Polícia Rodoviária Federal ainda não conseguiu confirmar se as vítimas eram da mesma família. Os corpos foram encaminhados para o IML da capital. A pista já foi liberada. O motorista do caminhão quebrou a perna e foi socorrido. De Belo Horizonte, Akemi Duarte. Em Ipatinga, no Vale do Aço, 2 caixas eletrônicos de uma agência bancária foram arrombados. Ao chegar para trabalhar, o gerente do banco percebeu o arrombamento e chamou os militares. Foram roubados R$23 mil em dinheiro e 10 mil em cheques. Os policiais não conseguiram ter acesso às imagens de circuito interno e disseram que não foi possível verificar quantas pessoas praticaram o crime. Até o momento, ninguém foi preso. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Um mototaxista de Uberlândia foi vítima de um assalto. Ele conta que os criminosos chamaram a corrida, roubaram o veículo da vítima e, em seguida, jogaram o trabalhador em um fosso de cerca de 3 metros de profundidade. O homem, de 53 anos, contou também que só conseguiu sair do fosso com a ajuda de vigilantes de empresas próximas ao local. 2 homens de 19 e 29 anos de idade foram presos suspeitos de cometerem o crime. De Uberlândia, Maria Clara Barros.
a gente volta falando de saúde. O Ministério Público entrou com uma ação para que a União e o Estado forneçam remédios para pacientes com doenças crônicas intestinais. Em Minas Gerais, mais de 9.000 pessoas estão sem esses medicamentos. Um drama para as famílias que não têm onde recorrer. As cartelas que Vitor tem nas mãos são indispensáveis na vida dele. O representante comercial de 25 anos descobriu em 2012 que tem uma doença crônica, a retocolite ulcerativa. Os sintomas são as dores abdominais, sangramento nas fezes, diarreia. Só que há 4 meses, os remédios deixaram de ser fornecidos pelo Estado. Vitor precisa tomar 2 caixas do pentazamezalazina e 3 caixas do Ursacol a cada 30 dias. Tudo isso custa mais de R$1.000 mensais. Quando o orçamento aperta, não tem jeito, eu tenho que recorrer a familiares, meus pais. O drama de Vitor é o mesmo de 9.035 pessoas que sofrem com as inflamações intestinais e estão sem medicamento e sem previsão de quando a situação será normalizada. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para que a União e o Estado garantam o tratamento de pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A ação foi motivada por um pedido da Associação Mineira de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, que reclama da falta dos medicamentos e os efeitos danosos que isso traz aos pacientes. De acordo com este advogado, o acesso à saúde, bem como aos medicamentos, é dever do poder público. A Constituição Federal, ela já estabelece no seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve garanti-la por meio de políticas que evite os agravos e que possa promover a melhora na assistência de saúde da população. O governo afirma que faltam recursos financeiros para o pagamento das empresas que fornecem os remédios. Mas o advogado explica que, nesses casos, a administração estadual pode realocar verbas para atender as situações mais urgentes. Continua em vigor a Comissão de Resolução de Conflitos, comandada pelo Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, para tentar, junto com o Estado, construir soluções consensuais para privilegiar o atendimento à saúde. Em último caso, o advogado afirma que, se a decisão não for cumprida, a Justiça pode pedir o bloqueio das contas do Estado. Se houver esse pedido, o juiz determina o bloqueio de recursos do Estado e a transferência para aquisição de medicamentos. A expectativa é que o Ministério Público faça com que o Estado, de fato, forneça medicação. Tem pessoas com situações ainda piores financeiramente que talvez tenham ainda mais dificuldade para conseguir essa medicação. A Secretaria de Estado de Saúde informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre essa ação do Ministério Público Federal. E mais de 800 pessoas já morreram de gripe este ano no Brasil. Em Minas, foram 153 mortes. Nivaldo tinha 43 anos, era árbitro de futebol, atleta e professor de educação física. Segundo o irmão, durante uma corrida, ele passou mal. Sentiu uma dor forte no peito e falta de ar. Uma dor muito forte no peito, tanto que ele foi atendido de imediato, que o médico pensava que era coração, né? Aí foi que ele constatou que não, que era H1N1. O árbitro chegou a ser socorrido, foi internado na UTI. Mas não resistiu e morreu. Dados da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde apontam que, do início do ano até agora, foram registradas 839 mortes por gripe, a maioria dos casos pelo vírus H1N1. Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, é possível perceber que houve um aumento de quase 200% no número de mortes. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha para combater a gripe começou em abril e conseguiu atingir 90% do público-alvo, o que representa mais de 51 milhões de brasileiros vacinados. A imunização em gestantes e crianças entre 6 meses e 5 anos ainda está com a cobertura abaixo do esperado. Em todo o país foram distribuídas 60 milhões de doses. A vacinação continua até quando as cidades tiverem estoques disponíveis. E a Pastoral da Criança tem ajudado famílias carentes em Varginha. Um grupo de voluntárias se reuniu para produzir enxovais para bebês.
A receita é simples: retalhos, uma máquina de costura e voluntárias dispostas a ajudar. Para mim representa realização, doação, porque eu tenho uma profissão totalmente diferente de costura, né? Eu sou enfermeira, aposentada, professora universitária, aposentada. Então, eu me renasci fazendo uma coisa que eu nunca tinha parado para fazer. Tudo aqui é doação. Há 9 meses, as 12 voluntárias se reúnem todas as segundas-feiras e dão vida ao projeto Renascer. Juntas, elas fazem enxovais para bebês de famílias carentes. A iniciativa é da Pastoral da Criança. Elas chegam através do trabalho da Pastoral da Criança, né? A gente tem as líderes que fazem as visitas em casa e vem com essas gestantes, com essa demanda pra gente. Tem o apoio do PSF também. Hoje em dia a gente tem uma psicóloga voluntária que faz esse trabalho com elas, e aí é onde vem a nossa demanda maior. No kit entregue às mamães tem edredom, toalhas, cobertores, sapatinhos e roupas. O nosso kit ele é feito todo pelas costureiras aqui, né? A gente recebe retalhos, malhas e daí elas fabricam, né? Sai essas coisas aí que vocês têm visto. O nosso kit ele é composto de mais ou menos 10 itens, tem a toalhinha de banho. É um kit que a gente fala assim, maternidade, primeiros socorros. A família da dona Guiomar foi beneficiada pelo projeto. No começo do ano, as 3 filhas dela deram à luz. Sem ter condições de comprar os enxovais para os recém-nascidos, a dona de casa não ficou desamparada. Foi importante, ajudou bem elas. Veio numa hora boa. Ela teve condição de comprar os 3 enxovais? Não. Seria difícil. A Maria Conceição conta que toda vez que vê uma criança usando as roupinhas, o sentimento é de dever cumprido. Representa vida, representa amor, representa doação, representa graças de Deus, representa amor de Deus. Então, para a gente é muito importante quando a gente vê uma mãe saindo aqui com a sacolinha do Renascer, certo? Então, para nós é muito forte, é uma coisa muito forte. Então, graças a Deus, que a gente sente força para estar aqui e doando cada vez mais o nosso tempo para esse projeto. Apesar do pouco tempo de existência, o projeto já beneficiou 15 famílias. As voluntárias afirmam que pretendem continuar o trabalho, por isso a ajuda da comunidade é bem-vinda. A gente brinca aqui que até um botão de uma camisa rasgada faz diferença pra gente, né? Tudo pra nós. Assim, vale ressaltar que na questão dos retalhos, a gente precisa mais de malhas que sirvam pra roupinha de neném, né? Pedaços maiores. Mas tudo pra nós é bem-vindo, inclusive o voluntariado. Quem não puder estar aqui na segunda-feira, mas puder fazer em casa, tá ajudando a gente de longe, também é muito bem-vindo. Cada peça é feita com muito amor. Para estas mulheres, ajudar traz muita satisfação e faz bem. Essa roupa ela tem uma energia muito boa, porque a gente está dedicando o nosso tempo para isso, né? Então a gente está doando amor no que a gente está fazendo. Receber essa criança que está chegando no mundo, para nós é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. É o amor doando amor. Olha só essa história. A imagem de um cavalo pintado por crianças numa hípica causou indignação em Brasília. O Conselho Regional de Medicina Veterinária disse que o responsável pelo que aconteceu pode ser penalizado. A ideia era realizar uma atividade pedagógica com crianças. Mas a foto com o cavalo colorido e cheio de desenhos virou polêmica nas redes sociais. O internauta revela indignação e escreve: para aqueles que acham isso natural, se ofereçam no lugar do bicho. Este outro afirma que estão ensinando as crianças a se tornarem vândalos. Muito sem cabeça a pessoa para fazer um negócio desse. Eu acho
Não tem lógica. Os administradores da escola de equitação não quiseram gravar entrevista, mas divulgaram um vídeo com imagens da atividade e afirmaram que trabalham há mais de 40 anos com total segurança e respeito aos animais e repudiam qualquer tipo de maus-tratos ou exploração dos animais. A direção também disse que a tinta utilizada no animal não é tóxica e que já deu banho no cavalo. A denúncia foi feita por esta advogada da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tentamos o tempo todo incentivar consciência ambiental, respeito à vida, respeito à dignidade dos animais, e esse trabalho é uma desconstrução de tudo isso. Agentes da fiscalização ambiental estiveram na escola de equitação para notificar os administradores, mas não encontraram indícios de maus tratos ao animal. Já o Conselho Federal de Medicina Veterinária viu o ato com ressalvas e explicou que o veterinário responsável pela hípica pode ser convocado a dar explicações. A gente entende pela imagem que o animal está sendo sujeito a uma situação humilhante e não há necessidade. 2 sambistas da nova geração de Juiz de Fora são finalistas do Prêmio da Música Brasileira, o mais importante do país. Tiago Miranda e Sandra Portela concorrem na categoria de melhor cantor de samba masculino e feminino. Eles têm como concorrentes grandes nomes da música, como Diogo Nogueira e Leci Brandão. Pelos caminhos da vida, tudo muda de lugar. Essa é uma das músicas do álbum Samba Pra Elas, de Tiago Miranda. Peço a Deus que toda força que te fere. É com ele que o sambista de Juiz de Fora foi indicado para concorrer ao Prêmio da Música Brasileira, o mais importante do país. Além dele, outra cantora da cidade, Sandra Portela, também foi indicada na edição deste ano. Os dois disputam o título de melhor cantor e melhor cantora na categoria samba. O resultado vai ser divulgado no mês que vem. Os concorrentes de Tiago na disputa são Criolo, com o álbum Espiral de Ilusão. Magali faz a cadência da situação. E Diogo Nogueira, com Mundo E. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele nunca está só. Até a divulgação do resultado, o músico segue o trabalho com agenda lotada. Em 14 anos de carreira, Tiago acumula uma média de 2 shows a cada 3 dias. Já se apresentou em Londres e participou de vários festivais de música. Tiago tem experiência no Prêmio da Música Brasileira e já foi indicado em 3 edições. Mas é a primeira vez que ele concorre a melhor cantor de samba. Esse é o resultado de muito trabalho, de muita luta no mundo da música. Sem sombra de dúvidas, é muito trabalho, é muita luta, é muito prazer, mas não é fácil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante duro mesmo, o tempo todo, para poder agora, em algum momento, uma oportunidade dessa, por exemplo, colher, né, algum fruto. O sambista comemora o momento de conquistas. Totalmente voltado para o trabalho desse disco, né, que a gente está lançando ainda aos pouquinhos, lançamos em um lugar, lançamos em outro. A gente quer muito correr, né, para onde for possível com esse trabalho. E lançar os clipes agora, enfim, tentar fazer com que esse trabalho chegue a ainda mais pessoas, aproveitar a carona na notícia do prêmio. Prioridade pro nosso samba, prioridade. Sandra Portela ficou surpresa com a indicação. Caiu a ficha para mim mesmo ontem. Ontem eu fiquei pensando o dia inteiro só nisso. No que representa isso para mim, para minha carreira, por toda a luta, os meus músicos, que a gente tem passado na estrada, nas gigs, nas dificuldades financeiras, nas dificuldades, nas portas que se fecham, na dificuldade de chegar na grande mídia. E aí você fala assim, meu Deus, eu estou conseguindo subir mais um degrau da minha carreira. E que degrau! A notícia de que concorre ao prêmio veio exatamente no momento em que Sandra Portela, completando 18 anos de carreira, lança o 2º CD. É o primeiro em nível nacional. Banho de Fé resume a sua carreira, acreditar que era possível esse sonho? Banho de Fé resume não somente a minha carreira, como também o momento do país, né? Então eu escolhi esse nome exatamente, primeiro que é um grande clássico, de um grande compositor que é Arlindo Cruz, está passando também por uma fase muito difícil. E eu achei que o nome combinava com a minha trajetória de muita luta e também com a luta de todos os brasileiros que passam hoje por grandes dificuldades aí com essa crise toda. A música do novo disco resume o momento que a sambista está vivendo. Prioridade
Prioridade pro nosso samba, prioridade. Prioridade pro samba do Benito, prioridade pro samba do Paulinho, prioridade para o samba do Chico, prioridade para Zeca Pagodinho. Com o álbum Banho de Fé, Sandra tem como concorrentes ninguém menos que Ana Costa e Leci Brandão. O serviço de alto-falante. O sucesso da nova geração de sambistas de Juiz de Fora é aplaudido por Armando Fernandes Aguiar, o Mamão. O cantor e compositor teve músicas gravadas por estrelas como Clara Nunes e frequentou as rodas de samba famosas no Rio de Janeiro. Eu acho muito válido e muito importante para o samba de Juiz de Fora essas duas criaturas estar concorrendo e estar tão próximo de um prêmio tão valioso e tão significativo. Com certeza a nossa região está sendo bem representada com dois grandes nomes da música brasileira. E por falar em música, a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, entrou para o livro dos recordes por organizar e apresentar a maior orquestra de viola caipira do mundo, com mais de 600 músicos. Os violeiros do Triângulo Mineiro esbanjam alegria. Os músicos tinham um objetivo: entrar para o Guinness, o livro dos recordes. E conseguiram. O recorde mundial pertencia a Portugal com 250 violeiros. Mas o festival em Uberlândia conseguiu reunir um número bem maior de músicos em um mesmo lugar. Foram 635. Por organizar e apresentar a maior orquestra de viola caipira do mundo, a cidade do Triângulo Mineiro entrou para o livro dos recordes. O evento aconteceu em outubro do ano passado. O reconhecimento veio agora. Músicos de 94 cidades tocaram 8 canções orientados por um telão no ginásio de esportes. A viola é a viola e é o instrumento mais perfeito que existe. Chico Lobo, violeiro há 40 anos, ícone da viola caipira, fala que o reconhecimento no Guinness coloca o instrumento em evidência no Brasil e no mundo. Se antes era olhado como um instrumento dos velhos, hoje ele ultrapassa o sertão, ultrapassa a faixa etária e é aprendida pelos jovens, chega nos grandes centros urbanos com muita força. É a nossa viola cantando bem alto nas Minas Gerais e no Brasil. No mês passado, o instrumento se tornou patrimônio imaterial de Minas Gerais pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Não foi só a viola enquanto instrumento físico, mas o seu saber, o tocar, o fazer, toda essa cultura que envolve a viola. Então isso vai se reverter em curto prazo em favorecimento para cidades que trabalham a viola, que valorizam a viola, que criam escolas de viola, para os mestres dos grupos de cultura popular que têm a viola como instrumento, tanto para o violeiro que vive da viola, quanto aquele que vive com a viola. Agora é hora de falar de futebol. Ontem à noite o Internacional venceu o Ceará no encerramento da 14ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. William Potker ficou com o rebote do goleiro Everson e marcou o gol da vitória contra o Ceará. Com 10 partidas de invencibilidade, o Inter assumiu o 3º lugar na classificação. E o Santos está à procura de um novo técnico. Com a má fase, o time está perto da zona de rebaixamento e a diretoria, então, resolveu demitir Jair Ventura. No comando do treino desta segunda-feira, o auxiliar Serginho Chulapa e os preparadores físicos Marco Alejandro e Fernando Fernandes. O Santos Futebol Clube cedeu à pressão da torcida. Eu tentei de todas as formas segurar o Jair Ventura, que é jovem, tem um futuro muito grande, só que chegou um momento em que nós nos deparamos com uma decisão.
ou paramos agora ou vamos enfrentar mais turbulência pela frente. Jair Ventura tinha contrato de 1 ano com o Santos e ficou pouco mais de 6 meses. Ele não fez uma boa temporada. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa apenas a 15ª posição. O novo técnico não foi definido, afirma o presidente do clube. Mas o diretor de futebol diz que já tem nomes e não são estrangeiros. Em relação ao treinador estrangeiro, se fosse no início da temporada, poderia ser uma boa pedida, mas no meio de uma competição, por isso, os 2 nomes que eu tenho são brasileiros. Na próxima quarta-feira, quem entra em campo no comando do time contra o Flamengo é Serginho Chulapa. Uns saindo, outros chegando. O América confirmou hoje a contratação de Adilson Batista como treinador. Com a saída de Anderson Moreira durante a parada da Copa, Ricardo Drubsky assumiu o clube interinamente. Com a chegada do novo comandante, Drubsky volta a ser diretor executivo de futebol do Coelho. Adilson Batista foi apresentado hoje à tarde no CT Lana Drummond, em Belo Horizonte. E pela Série B do Brasileirão, o Boa Esporte joga nesse momento no Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas e a partida está empatada em 0-0. E hoje é um dia mais que especial para os atleticanos. Há exatos 5 anos, o Galo conquistou o título da Libertadores da América. A previsão de um jogo duro se confirmou. Embora o comportamento dizia o contrário, no fundo, os torcedores sabiam que a partida seria uma guerra de nervos. Eu não paro de tremer, o nervoso está total, o coração está palpitando. Nossa, quase morrendo o coração. Vai ficar de joelhos até o fim do jogo, é isso? Até o fim do jogo, eu acredito. É uma promessa isso? Esse é o nosso ano, não quero saber de ninguém, eu quero saber só do meu clube Atlético Mineiro, velho. Eu acho que eu não vou, velho. O Olímpia perdeu o último pênalti, Atlético 4-3. A Libertadores tem um campeão inédito. A América é alvinegra. Acabou! Atlético é campeão da Libertadores 2013! Um título inédito na história do Galo! A torcida quer! E no Cruzeiro, os gringos estão em alta. São 4 argentinos, Romero, Manquejo, Barcos e Ariel Cabral, e um uruguaio, o Arrascaeta. E nessa mistura sul-americana, o entrosamento tem sido a chave do sucesso. Ele é volante, mas atua muito pela lateral direita. Mas independente da posição, sabe aquela raça de argentino? Para ele nunca falta. E o torcedor, então, adora. Eu fico sempre muito feliz pelo apoio do torcedor e tento voltar para eles esse carinho que tem comigo dentro do campo. Falando em estrangeiro, no jogo contra o Atlético Paranaense, Barcos marcou o primeiro gol com a camisa celeste. E o Arrascaeta tá voando. Que fase da La Banda, hein, Romero? A fase é boa. A gente fala da banda de estrangeiro, né? Mas a banda é o time tudo. Tá bem unido, muito forte e demonstramos em cada jogo. Falando no camisa 10 do time, olha aí o que o volante diz do parceiro que voltou em alto nível depois da Copa da Rússia. Rasca, já não temos nada para falar, é um jogador diferente, né? Que quando ele está bem e tem 5 minutinhos que ele se ilumina, faz coisas diferentes. Eu já parabenizei a ele, fico muito feliz e esperemos que continue dando alegria para nós e para o torcedor também. E o Cruzeiro vai ter um mini campeonato paulista. Isso porque na quarta-feira encara o Corinthians, no domingo o São Paulo e na semana que vem o Santos. A gente está preparado para essa sequência, são grandes times, vão ser jogos grandes, né? Então a gente tem que estar bem ligado. E o Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do Vitinho, atacante do CSKA. O brasileiro, de 24 anos, pode ser a maior contratação, a mais cara dos últimos anos no Flamengo. A compra do jogador fica em torno de 10 milhões de euros, mais de 43 milhões de reais. Por enquanto, não há acordo firmado, mas a negociação está bem encaminhada. E a FIFA divulgou hoje os nomes dos 10 jogadores que vão disputar a Bola de Ouro como o melhor do mundo. O brasileiro Neymar, que ficou em terceiro lugar em 2015 e em 2017,
não foi indicado esse ano. A lista conta com o atual melhor campeão, do mundo, Cristiano Ronaldo, que tem 5 títulos, assim como Lionel Messi, que também foi indicado. Além dos dois, Mbappé, Griezmann, Kane, De Bruyne, Hazard, Salah, Modric e Varane também foram indicados. Os únicos brasileiros indicados esse ano são a jogadora Marta, que disputa o título pela 13ª vez, e o técnico da seleção feminina, Vadão. A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 24 de setembro, em Londres. O Mais Notícias de hoje fica por aqui, mas nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.